Boa noite, alunos. Hoje a gente vai para a nossa penúltima aula na disciplina de saúde da mulher. A próxima aula já é a nossa avaliação final, avaliação da disciplina, tá bom? Como de costume, eu vou deixar o material para consulta, a atividade complementar e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Eu vou compartilhar a tela e aí a gente começa a apresentação, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho da parte finalzinha já da nossa disciplina, que é a questão do trabalho de parto, o puerpério, né, que é o pós-parto, e os cuidados que a gente tem que ter com o bebê quando ele nasce, tá bom? Entender um pouquinho do teste de Apgar, quanto que dá, se o bebê tá bem, se não tá bem, o que a gente faz, tá bom? Então, o trabalho de parto, para a gente dizer que uma gestante está em trabalho de parto, ela tem que obrigatoriamente ter contrações uterinas, e essas contrações têm que estar em intervalos regulares a cada 3 a 5 minutos. Então, a gente vai contar num período de 10 minutos. Nesses 10 minutos, ela tem que ter, em média, 3 a 4 contrações, tá? Que é esse intervalo regular, tá bom? E a duração dessa contração entre 20 a 60 segundos. Então, a gente coloca a mão na barriga da gestante, no fundo do útero, né? Na parte mais alta da barriga, e a gente vai sentir essa contração e contar quantos segundos que ela dura, tá bom? E aí, quando que a gente interna essa gestante, né? Por mais que ela tenha as contrações, que já indica a fase ativa, então ela tem que estar com essas contrações na fase ativa de parto, e quando o enfermeiro obstetra ou o obstetra médico vai fazer o toque, o colo tem que estar com uma dilatação acima de 4 centímetros, tá bom? E aí a gente diz que ela está na fase ativa de parto e que obrigatoriamente a gente tem que internar essa gestante e fazer o acompanhamento do trabalho de parto, tá bom? Na internação, coisas que são muito importantes para quem está lá, no caso a gente saber, tá? Anamnese, então a gente precisa da carteirinha de pré-natal para saber. Teve alguma intercorrência, não teve, quantas consultas pré-natal ela fez, como que foi esse pré-natal, foi tudo bem, não foi, toda a trajetória dela, tá bom? Verificar os sinais vitais, tanto da mãe quanto os sinais obstétricos, né? Então tem que ver se está com batimento, quanto que está o batimento do bebê antes da contração, durante a contração e após a contração, para a gente ver se está tudo bem. Via de regra, durante uma contração, o bebê tem uma queda no batimento cardíaco fetal, tá? E, teoricamente, acabou a contração, ele volta para o nível normal. Se ele não voltou, já indica que a mãe está com uma alteração e está com alguma complicação no parto, tá? No trabalho de parto. E aí pode ser um cordão que está curto, pode ser um nó do cordão, né, no cordão, ou o nó do cordão no pescoço do bebê, e isso vai provocar essa bradicardia do bebê, mesmo depois que terminou a contração, tá bom? Tem que se medir a altura uterina para ver se esse bebê é grande, se ele é pequeno, se está na altura ideal, tá? Avaliar a situação do feto, então quando o enfermeiro ou o obstetra faz o toque, no toque vaginal a gente vai ver a situação, posição, a apresentação e insinuação. O que significa isso? Eu preciso saber se ele está numa apresentação cefálica, se ele está numa apresentação córnica, se ele está numa apresentação pélvica de bumbum, se na apresentação cefálica ele não tem nenhuma distócia, então quando é feito o toque, a gente sente a fontanela, a anterior e a posterior, e aí a gente tem que traçar uma linha para saber qual posição que ele está, se ele está virado para dentro da barriga da mãe, se ele está virado para fora, para a direita, para a esquerda, e ele vai mudando isso durante o trabalho de parto, tá? E fazer o partograma, que é aquele quadradinho que eu vou mostrar para vocês, para estar sabendo se está tudo bem durante o trabalho de parto.
Esse aqui é um partograma, né? Então, o triângulo representa a dilatação e a bolinha representa o feto, onde que ele está, em que altura que ele está, né? Então, a dilatação vai de 1, né, de 0 a 10, e a apresentação de -3, que é onde ele está alto, né, ou ainda mais alto, até o -4, que já está no expulsivo. Então, uma via de regra normal, a dilatação tem que aumentar e o bebê tem que descer, uma coisa concomitante à outra. Existem duas linhas de segurança, né? Se ele ultrapassa essa primeira linha, já é um sinal de alerta de que tem alguma coisa acontecendo de errado com o trabalho de parto, e aí precisa de uma avaliação médica quando o enfermeiro está fazendo o acompanhamento, tá? Chegou nessa segunda linha aqui, já é uma emergência, e aí o parto já está, já tem que acontecer de uma maneira de parto cesárea, para a gente não ter nenhum risco maior ainda para a mãe ou para o bebê, tá? Aqui é o tempo, então de hora em hora a gente faz o acompanhamento da dilatação, ou nas primeiras horas, e aí espera a cada 2 horas, geralmente faz a dilatação. Chegou no 9, a gente faz de hora em hora, para não perder o tempo do bebê, tá? Vocês estão vendo que tem um desenhinho aqui, significa como que está a apresentação, ou seja, né, daquela primeira fontanela para a segunda, a gente tem uma linha que a gente consegue traçar e descer, e dizer qual que é a posição que está esse bebê, tá? Os batimentos cardíacos fetais, então a gente vai anotar, e as contrações, né, em 10 minutos de hora em hora, por hora, né? Quadradinho cheio, contração forte, quadradinho cheio, forte, e com mais de 40, 50 segundos, quadradinho pela metade, contração entre 20 a 30 segundos, né? Ou xizinho quando não se confirma a contração, tá bom? Tempo. A bolsa, aqui não fizeram nenhuma anotação, mas teoricamente a gente poderia colocar se a bolsa está íntegra ou se a bolsa está rota, e se ela foi rompida de maneira natural ou artificial, tá? Então, por vezes, quando chega com 6 centímetros e a bolsa ainda está íntegra, a gente pode ir lá romper a bolsa, né? Com o rompedor de bolsa que tem, que não machuca o bebê, não faz nada com o bebê, a gente só rompe como se fosse estourar uma bexiga, tá? E aí a gente favorece para que aconteça, para que a dilatação aconteça de uma maneira mais rápida, tá bom? Então vai tudo depender de uma avaliação. LA, que é o líquido amniótico, se ele está claro, se ele está com grumo, se ele está sem grumo, se ele está com mecônio, né, com cocô. Então a gente tem que classificar. E ocitocina, se eu dei ocitocina para a mulher para controlar essas, para dar um ritmo mais correto para essas contrações, eu coloco o quanto de ocitocina eu fiz, tá bom? O trabalho de parto é dividido em 4 fases. A primeira fase é a fase da dilatação, que é quando a gente tem o aumento das contrações e vai dilatando, tá? Geralmente, para quem nunca teve um parto, ela dura até 12 horas, e para quem já teve um parto, ela dura em média 9 horas, tá bom? E aí, a contração vai acontecendo. Aqui a gente tem uma representação, o colo do útero está fechadinho, e aí ele vai, conforme tendo a contração, o bebê vai empurrando, né? Porque ele vai pressionando para baixo, esse colo vai dilatando. Então, quando se faz o toque, que você vai abrindo o dedo, teoricamente, a gente conta que tem 10 centímetros de dilatação. Então, como que a gente sabe? Cada dedo da gente tem, em média, 2 centímetros. Quando eu coloco na região da vagina da mulher e eu abro, eu vou sentir o colo lá embaixo, né? Essa abertura aqui, essa abertura aqui que é o que eu vou sentir. Então, quanto que cabe do meu dedo ali dentro? Ao ponto de que quando eu faço toda o toque, eu não sinto nada de borda em volta do meu dedo, e teoricamente eu consigo colocar 3 dedos dentro, significa que está com uma dilatação com colo de 10 centímetros, tá bom? Aqui ainda tem uma borda do colo, tá vendo? Aqui já não tem borda
nenhuma. Você só sente a cabeça do bebê mesmo, tá bom? A segunda fase do parto é a fase do período expulsivo, tá? Então, é quando já dilatou tudo, já está com 10 centímetros de dilatação e a mãe sente aquela vontade de empurrar ou aquela vontade, aquela força que dá uma vontade, como é que a gente fala, de fazer cocô, né? Que são os puxos, tá? Tem o preenchimento retal, então ela faz aquela força, o reto fica todo preenchido, por isso que, por vezes, dependendo da quantidade de força que ela faz, ela consegue até evacuar no momento do parto, tá? O que é normal. Nessa fase ainda tem a descida do bebê, então ele vai descer, geralmente ele desce na posição que ele está com a cabeça voltada para dentro da mãe, aí ele vai tirar, sai toda a cabeça dele, ele faz uma rotação externa, então ele vira para um lado, solta um ombro, ele vira totalmente para o outro lado, ele solta o outro ombro, tá? Que é o desprendimento das espáduas, tá? Aí ele volta de novo para a posição inicial e o organismo termina de expulsar, tá bom? Então, ó, aqui começa a descida, né? A flexão. Tá vendo que ele tá voltado aqui, ó, a coluna da mãe, né? Então ele tá voltado para a coluna da mãe. Geralmente ele sai nessa posição, que é a posição mais comum, né? E aí ele começa a fazer a extensão. Peraí que eu vou tirar daqui para vocês verem. Tá vendo, ó? Então ele saiu, pensa que aqui tá a região da vagina e aqui tá a região do reto. Então ele sai nessa posição, ele vai fazer uma extensão, né? Ele empurra o pescoço para fora, vira, ó, tá vendo a posição que ele tava? Ele vira para um lado, libera um ombro e vira de novo e ele libera o outro ombro. E aí ele volta para poder terminar de sair, tá bom? Teoricamente, durante esses movimentos de rotação, num parto considerado como parto humanizado, a gente não põe a mão e deixa a natureza agir sozinha, porque ela mesma, o próprio organismo expulsa o bebê, tá bom? Lembra do desenho? Aqui está a fontanela, né? A principal, e aí a gente consegue traçar uma linha imaginária entre a primeira fontanela e a outra, tá? Para a gente poder saber a posição que está o bebê, tá? A altura, a posição e tudo mais, né? E aí aqui é uma representação dele passando pelo osso do quadril, né? Então, na posição, ó, é o mesmo desenho do anterior, só que a gente vendo de uma outra forma como que ele faz, né? Desde a insinuação, né, que ele faz aquele movimento para empurrar com a cabeça, a rotação para poder desprender o ombro, tá? Geralmente, o parto, hoje em dia, a gente não realiza mais a episiotomia, que é aquele corte na região do períneo, né? A não ser que seja extremamente importante e o bebê não está descendo porque ele está com o músculo e está tudo tão tracionado e tão tenso que ele não consegue distender o suficiente para a cabeça do bebê passar, tá bom? A terceira fase do trabalho de parto é a fase de dequitação, que a gente chama de expulsão da placenta. O bebê saiu, a placenta também tem que sair. É uma fase extremamente perigosa, porque se ficar qualquer resquício da bolsa ou da placenta, né, das membranas, a mulher pode ter sangramento e morrer. Por quê? Lembram que aqui passa uma artéria, que é a artéria uterina, que mantém os nutrientes e essa troca de sangue entre a mãe e o bebê. Se ficar qualquer coisa aqui, o útero não vai fechar e ela é uma porta aberta de sangramento, tá bom? Então, aqui, a gente geralmente ela pode demorar até meia hora depois do parto para ela sair. A gente nunca, sob hipótese alguma, puxa o cordão umbilical para poder puxar a placenta e espera ela descolar de maneira normal, tá bom? Se ela não descola, né, ou quando ela sai, a gente tem que conferir se está íntegra. Se seca a placenta, a gente seca, e aí você vai ver que a gente vai ver que não tem nenhum vasinho ou nada sangrando ali.
Então, ela está íntegra. E a bolsa também, a gente fecha a bolsa como se fosse uma bexiga normal, que a gente estourou, a gente consegue recompor, para ver se não ficou nada. Se ficou algum resquício, tem que fazer uma curagem, que é você com os 2 dedos limpar toda a parede do útero lá em cima, com uma gaze, com uma compressa e puxar, para terminar de tirar o resto que ficou. Ou, em casos mais graves, fazer uma curetagem, que é com instrumento para limpar toda a parede desse útero. E, em casos mais graves ainda, tem que fazer uma esterectomia, tirar o útero da mulher, tá bom? E aí é uma situação de emergência, tá bom? A 4ª fase é o período de Greenberg, que chama. Ele acontece 1 hora após o parto. É quando a mulher ainda está no centro obstétrico e a gente tem que acompanhar, né? Acompanhar no seguinte sentido: ver a quantidade de lóquios, né, que é aquele sangramento, e a cor que ele está. Então, geralmente ele vai estar num vermelho, mas numa quantidade razoável, e não numa quantidade que é de hemorragia, né? E aí, numa hemorragia, por exemplo, você vai ver que a mulher está fazendo uma hipertensão e uma bradicardia, né? Então, está descompensando, ou seja, está sangrando em algum lugar e a gente já sabe o lugar que está sangrando, né? E aí a gente tem que acompanhar essa involução do útero. Então, ele estava alto, lembra? E aí ele vai estar próximo da cicatriz umbilical. Quando a gente faz o toque em cima da barriga da mulher, aperta em cima do umbigo, vai sentir como se fosse uma bolinha, um globo de segurança, que a gente dá o nome de globo de Pinar, né? Globo de segurança de Pinar. Parece uma bolinha maciça, né? Você sente, você tem a sensação de que aquilo tá duro, tá? Significa que o útero tá contraindo e ele vai evoluir, tá? E aí sim o sangramento é normal, tá bom? Quando eu falei que a gente consegue sentir quando a gente toca, né, ó, a apresentação do bebê, quando faz o toque aqui, a gente sente o nariz, sente a boquinha, sente o olhinho, né? Sente a testa e não a moleira, tá? A fontanela, né, que a gente conhece como moleira. Aqui, quando eu toco, eu sinto o bumbum. Aqui eu sinto o ombro, tá? Quando ele tá sentadinho, né, que o bebê tá na apresentação pélvica, eu consigo sentir o bumbum, né? Ou ele tá com os pezinhos dobrados, ou ele tá com os pezinhos para cima, e por vezes ele tá com o pezinho dentro da vagina da mamãe, né? Ou o joelho, por exemplo. E aí corre para socorrer, porque ele não vai nascer desse jeito, tá? Durante o trabalho de parto, a gente pode usar algumas medidas não farmacológicas para o alívio dessa dor, né? Então, massagem, banheira, exercício na bola. Existem várias posições que o parto pode ser feito, né? O parto vaginal, desde cócoras, tá vendo aqui, ó? Aqui a mulher pode ter o bebê de cócoras apoiado numa banqueta, na posição lateral. É muito, muito legal de você fazer um parto assim. Na posição de 4 apoios, ela vai fazer força, o bebê a gente consegue pegar por aqui, né? Na posição normal, tá vendo que ela tá deitadinha assim, ó, na mesa de parto? Então, são várias posições que a gente consegue fazer o parto. A posição de litotomia, que é aquela que a gente coloca né, parece aquele, é feio o termo, mas parece que é um frango assado, essa não é a mais favorável, porque o cóccix está pressionado e o cóccix precisa descer, ele vai para trás um pouco para abrir mais a área de descida do bebê, tá? Feito isso, depois de 1 hora, 2 horas mais ou menos, a mãezinha desce para a maternidade e aí a gente tem que fazer o acolhimento dessa mãe e do bebê. E geralmente, salvo, né, alguma complicação com o bebê, a gente faz alojamento conjunto, tá bom? Esse puerpério é dividido em 3 partes também, da mesma forma que o parto é dividido. E aí a gente tem o puerpério imediato, que vai do 1º ao 10º dia após o parto. O tardio, que vai do 10º ao 45º. E após de 45 dias, a mulher já volta à fase ativa, porque já passou aquele resguardo todo, tá bom?
A gente tem que observar esses locos, então, o odor, a coloração, o cheiro dele muda e a cor muda, então pode indicar alguma infecção, tá bom? O sanguinolento, ele dura de 3 a 4 dias, é um vermelho vivo com um pedaço de coágulos, que é o primeiro tipo de lóquio que a gente tem. Depois disso, ele vai começar a ficar mais acastanhado, até 10 dias, ele dura de 4 a 10 dias, é o sero sanguinolento. Aí ele passa a ser amarelado, né, que é de 10 a 20 dias, e geralmente, depois de 20 dias, a mulher já não tem mais nenhuma coloração, né, que é o clarinho ou alvo, tá? Qualquer alteração além disso significa que está com algum problema, tá? Durou mais do que 3 a 4 dias sangrando vivo, significa que ainda tem algum resquício lá de placenta que precisa fazer a curetagem. Isso não é incomum, tá? No puerpério imediato, a gente tem que, né, lá no centro obstétrico ainda, aquecer a paciente, manter o ambiente calmo e tranquilo, trocar roupa de cama e camisola, porque geralmente isso fica molhado, sujo de sangue, e a mulher vai sentir muito frio, né? O controle de sinais vitais tem que ser a cada 30 a 30 minutos ou de 15 em 15, dependendo da instituição e do padrão, tá? Colocar absorvente para aloquiação, então tem aquelas fraldas, né? Aquele absorvente de gestante, de puerpério, que ele é bem longo, né? Parece uma fralda comprida. Acompanhar essa evolução uterina, tá? Mesmo vocês sendo os técnicos, por exemplo, a gente tem condição total de acompanhar, tá? Administração de medicamentos, geralmente essa mulher fica com ocitocina por 4 horas após o parto para manter essa contração uterina, tá? Partos vaginais a gente pode dar dieta, pode dar água, porque senão ela vai estar com muita fome depois do pós-parto, e pelo fato do bebê amamentar, a fome e a sede é maior ainda, tá? Observar sinais de hemorragia, então, hipertensão, taquicardia, né, hipotermia. Observar o débito urinário e caso ela esteja de sonda, a gente vai anotar no caso de um parto cesárea. Esse bebê obrigatoriamente tem que ser colocado para mamar na primeira hora de vida, porque senão ele perde o estímulo necessário para a amamentação, tá? Então, a primeira hora de vida é essencial para esse bebê. E, estando tudo bem, a gente manda os dois para o alojamento conjunto, tá? No alojamento conjunto, chegou lá na maternidade, quando vocês forem para estágio, por exemplo, tem que receber essa mãe, fazer os sinais vitais, dar a medicação de acordo com a prescrição. Geralmente são poucos medicamentos que são administrados, mas alguma medicação para estimular o trânsito intestinal, que lembram, né? Está lá comprometido, ou alguma medicação para poder controlar a dor e tudo mais, né? Observar sinais de intercorrência, então palidez, sudorese, sangramentos, tonturas. Verificar aspectos da cicatriz, seja ela uma episiotomia ou uma cesárea, né? Observar a involução uterina e presença de bexigoma, se a mulher não tiver com sonda de demora, ela pode fazer um bexigoma, geralmente se for um parto cesárea, em 6 horas essa sonda é sacada, tá? Mesmo que eu já tenha visto a loqueação lá no centro obstétrico, quando chega para a gente no alojamento conjunto, eu tenho que verificar de novo. A mulher está bem, está sentindo as pernas, se foi um parto cesárea, já vai colocar ela para andar, colocar para tomar banho nas primeiras 6 horas. Cuidado para não deixar ela cair, então fica por perto, junto com ela no banho, tá? Tá sempre incentivando o aleitamento materno, orientar os cuidados com a mama, né? Que não pode puxar o bebê, ele tem que pegar direitinho, tá? Incentivar a hidratação e alimentação, e no momento da alta a gente faz as orientações de alta e encaminhamento de retorno, tá? Algumas maternidades fazem o teste do pezinho ainda quando internados, se não outras eles fazem o encaminhamento já para uma unidade de coleta no ambiente de consultório, tá bom?
E aí eu tenho que cuidar não só da mãe, mas do bebê. E aí a gente faz o que a gente chama de teste de Apgar, para dar uma nota para o bebê quando ele nasce e saber se está tudo bem. Se essa nota deu mais do que 7, está tudo bem com o bebê. Se deu de 4 a 6, ele está com uma asfixia moderada, ou seja, faltou um pouco de oxigênio para ele. Abaixo de 4, eu começo a reanimação, tá bom? O que eu olho para dar 10 pontos? A cor, a respiração, a frequência cardíaca, os reflexos e o tônus muscular. Então, vamos lá. Digamos que eu peguei um bebê que está com todo rosadinho, ele já ganhou 2 pontos. Está com choro forte e o choro está presente, mais 2 pontos. Frequência cardíaca superior a 100 batimentos por minuto, mais 2 pontos, já são 6. Reflexo, choro alto, tosse, espirro, né? Ou seja, ele está tá bem ativo, tá? E o tônus, eu vou ver que ele está com os membros fletidos e com bom movimento. Então, ele mexe os 2 bracinhos e as 2 perninhas. E aí, eu conto os pontos, deu 10 pontos. Aí, digamos assim, chegou um bebê, ele está com o tronco rosado e as extremidades cianóticas. Opa, já tem alguma coisa errada aqui, já deu 1 ponto. A respiração está fraca e irregular, né? Lembrando que o bebê respira muito mais rápido do que a gente, né? Batimento com menos de 100 por minutos. Nossa, tá quase numa parada cardíaca, né? Os reflexos estão ausentes, ou seja, sabe aquele bebê que tá molinho, largado, você mexe com ele e a mãozinha cai, ou o pezinho cai? Então, já dá 3 pontos mais 0, 3 pontos. Ah, tá com os membros flácidos, ou seja, ele não tem controle nenhum. Deu 3 pontos, ou seja, é o bebê que está precisando de reanimação, tá? E aí vai fazer desde a questão de ambuzar para melhorar, para ofertar oxigênio, né? O ambu com oxigênio, até massagem cardíaca para reanimar esse bebê, tá bom? Por isso, da importância da gente avaliar as condições do bebê, né? Se tiver tudo bem, o neonatologista vai liberar, a gente vai colocar ele para mamar em contato pele a pele, tá? Nas maternidades que fazem parte do parto adequado ou parto humanizado, já coloca logo depois que ele sai da barriga da mãe para mamar, ainda com cordão umbilical, tá? Se tiver tudo bem, a gente consegue fazer isso. Aí eu vou cobrir esse bebê, limpar, secar para manter ele aquecidinho e deixo ele mamando com a mamãe, tá bom? Quando eu vou saber se ele está pronto para mamar, né? Ele tem reflexo de procura. Então, você põe o dedo no cantinho da boca, ele vai virando para procurar onde está, como se fosse o peito, tá bom? Ou ele começa com a linguinha a lamber o peito da mamãe, tá? Ou abrindo a boca como se ele estivesse procurando alguma coisa. São sinais de que ele está pronto para mamar. Quando não, a gente estimula isso, né? Então, coloca o dedinho com uma luva na boquinha dele, provoca, né, o céu da boca, né, o palato, para ele poder ter o reflexo de mamar, tá? A gente vai orientar sobre o aleitamento materno e a importância disso para a mãe e para o bebê, tá bom? Tem-se que sempre avaliar o cordão umbilical, ele tem que ter 2 artérias e uma veia. Se ele não está completo, significa que teve uma má formação. Isso pode comprometer a parte renal e outras complicações que o bebê pode ter, tá bom? Se tiver tudo bem, após 2 horas do parto, eles descem junto com a mamãe para a maternidade, e aí lá na maternidade a gente incentiva a livre demanda, né? Então, tá querendo mamar? Deixa o bebê mamar, tá? Não tem aquela coisa, só pode ser de 3 em 3 horas, tá? Com vontade de mamar, deixa o bichinho ser feliz e mamar, tá? Depois de 6 horas do parto, se faz o banho. O ideal é que esse banho só ocorresse após 24 horas do parto, porque aquele vernix, né, aquela gordura, coisa branquinha, que sai junto com o bebê, ele protege de perda de temperatura, e o bebê não tem um centro térmico muito bem formado.
Então, o ideal era que isso acontecesse após 24 horas. Mas o padrão nas maternidades é dar o banho após 6 horas e aquecer o bebê. Ainda na maternidade, ele é vacinado contra a hepatite B. Nem todas as maternidades fazem a BCG, porque tem que ser enfermeiros habilitados pelo SUS para poder fazer essa medicação, essa vacina, tá? Realiza o curativo no coto com álcool 70 e orienta, ensina a mãe a fazer tanto o banho quanto esse curativo. Após 48 horas da primeira mamada, você faz o teste do pezinho, tá? E aí manda para o laboratório para análise. Lá são feitos o teste para 10 tipos de doença e o expandido faz para muito mais doenças, mas aí não é coberto pelo SUS. E aí a mãe tem que pagar por isso, tá bom? E aí já orienta o retorno em 7 a 10 dias para consulta com o pediatra para ver como que ele tá. Tá ganhando peso, não tá, tá dormindo, não tá, enfim. Para a gente acompanhar isso de perto, tá bom? Espero que tenham entendido. Qualquer coisa eu estou à disposição. A próxima aula já é a avaliação final de vocês. Dúvidas, é só mandar um recadinho que eu respondo para vocês. Abraço a todos. Tchau, tchau.